vamos dar início, já são 7h10, né, em respeito aos colegas que já chegaram pontualmente. Quero só confirmar se meu áudio está tudo ok, que eu estou com a câmera no computador e o áudio no celular. Tudo certo? Sim, certinho. Ok, então. Bom, então, primeiro, boa noite oficialmente a todos. Obrigada pela presença. Quero começar agradecendo, né, a participação de vocês por uma causa muito importante, né, o Brasil inteiro se unindo para a gente estar ajudando um pouquinho, que seja os meus vizinhos aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, né? Então a gente está sentindo bastante tudo isso, né? Assim como vocês também. Então a causa é nobre. Obrigada por estar aqui. E muito feliz em a gente poder estar compartilhando conhecimento, né? Trocando temáticas muito pertinentes dentro da educação física escolar, com meus colegas aí especialistas na área, assuntos muito interessantes, e eu me sinto lisonjeada de estar participando também, trazendo um pouquinho de algo que eu venho me debruçando aí há algum tempo, que é dentro da inclusão da educação física, né? Então eu fico muito feliz de estar participando desse grupo. Foi uma ideia que partiu de meus colegas do grupo de pesquisa em docência da educação física, e a gente de pronto já atendeu, já foi todo mundo dando ideias, e estamos aqui então nessa segunda noite. Ontem já foi muito, muito rico, né? O pessoal elogiou bastante também. Então é isso, assim, eu comecei com esse slide, lembrando qual é a instituição que a gente está contribuindo, uma instituição de confiança, que a gente sabe que essa doação vai chegar lá no final, né, para quem importa. E os apoiadores, né, dessa formação solidária, então, que é o GPDF, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o Edufísica Escolar, através das meninas, né, da Juliana e da... Esqueci o nome dela, desculpa. A Ju tá aí, né? A Ju pode me ajudar a lembrar o nome dela. Luísa. Luísa, desculpa, isso. Né, que também chamaram bastante colegas para estar aqui hoje, com certeza. Aqui a gente traz um pouquinho de como está sendo o trabalho dessa instituição, quem eles vêm ajudando, quais as cidades, de que forma. Lá no Instagram eles estão sempre comprovando as doações deles, então caso alguém queira acompanhar também e continuar essa rede de apoio, esse voluntariado, né? Fica aqui a nossa dica. Bom, a gente vai estar falando hoje sobre essa temática, que é o esporte adaptado como uma oportunidade para a inclusão. Como eu falei antes, um assunto que eu venho me debruçando, que eu acredito muito, principalmente na importância da educação física dentro da escola, e a gente está valorizando isso na escola. Como a gente pode estar participando das discussões de mérito social, né? A inclusão é uma temática latente hoje em dia na sociedade, e a educação física deve contribuir também com essas discussões, e através de várias formas, né, de abordagens inúmeras e conteúdos também, e um dos conteúdos que a gente acredita que possa ser um facilitador para uma escola mais inclusiva, para além das quadras, para além das linhas da quadra, a gente está contribuindo para uma escola mais inclusiva através de um conteúdo que é o esporte adaptado. Então, me apresentando rapidamente, me chamo Marila Silveira Teixeira Belch, sou de Florianópolis, Santa Catarina. Acho que é legal falar de onde vim, né? Para onde vou, porque estou aqui. Eu sou licenciada plena em Educação Física pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina, desde 2007, e desde então eu atuo na Educação Física Escolar. Me efetivei no município, na Prefeitura Municipal de Florianópolis, em 2018, e desde 2020 eu estou na Escola da Tapera, que é uma escola modelo aqui do município, uma escola do futuro, que chama Escola do Futuro, com um projeto bem diferenciado, assim, das demais escolas. Nós temos ensino integral, e eu trabalho atualmente com os projetos de contraturno, então eu trabalho
com os projetos esportivos, com os estudantes dos anos finais. Acabei de terminar agora um mestrado em Educação Física pelo PROEF, né, mestrado profissional em Educação Física, lá na Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui com o meu professor e orientador, o Ricardo Pimenta, meu amigo também, e acabei indo fazer esse mestrado lá no Rio, com apoio da CAPES e com apoio da minha secretaria de Educação também, que me deu uma licença de 20 horas para a gente estar atuando na escola e estudando também. O mestrado profissional tem essa característica, né, que a gente tem que estar atuando na escola enquanto estuda, né? Então a gente já faz a intervenção, e já estuda, e já aplica, e já vem o resultado. Então é um mestrado que eu indico muito assim aos colegas que ainda não conhecem o PROEF, tá? E então eu entrei nesse mestrado e daí desde sempre tive interesse nessa área da inclusão dentro da educação física escolar. E no fim foi o meu trabalho, né, de conclusão, a minha dissertação foi nessa área. E daí hoje eu vou falar um pouquinho, assim, um pedacinho da dissertação e apresentar para vocês principalmente o produto que veio a partir dela, né? Que é um guia escolar da Semana da Pessoa com Deficiência, que a gente fez na Escola do Futuro, na Tapera. Marila, deixa eu aproveitar esse momento aí da apresentação e já me apresentar também. Uhum. Então, pessoal, boa noite. Sou o professor Ricardo Pimenta, como a Marila já falou. Uma curiosidade é que a gente se formou junto, eu e a Marila viemos da mesma turma de formação em licenciatura em Educação Física, já há algum tempinho. E é muito legal a gente poder estar aqui hoje ajudando, né, contribuindo de alguma forma, tanto com as questões do Rio Grande do Sul, quanto com a formação de novas pessoas e de novos professores e novas professoras, né? Como a Marila falou, tem bastante, eu vejo aqui que tem bastante gente de educação física, não sei se tem gente de outras áreas também, mas a gente se envolve esse trabalho num mestrado profissional, e aí a nossa fala na noite de hoje tem muita relação com essa ideia do mestrado profissional de trazer coisas práticas, né? Exemplos que a gente possa vivenciar na prática da escola, né? Então também a gente vai tentar fazer uma fala não tão direcionada para a teoria, mais direcionada para exemplos práticos e para discussões práticas realmente dessa parte da relação, né, da educação física, do esporte com a inclusão, tá? Acho que no final também a gente disponibiliza aí os nossos contatos e depois que também quem quiser manter o contato pode ficar à vontade. E eu também vou pedir uma coisa, tá? Sintam-se bem à vontade, assim, para interromper a gente, para falar, para trazer exemplo da realidade de vocês, né? Para que também a gente se programou para falar mais ou menos uma hora e um pouquinho, né? Mas para que não fique também só a gente às vezes falando aqui e de repente o pessoal todo dormiu aí, tá com as câmeras desligadas, né? Então, falem, ou quem não quiser abrir a câmera e falar, interage ali pelo chat, que a gente vai também trocando uma ideia essa noite, tá? Então, vamos lá. Com certeza. E qualquer coisa, se alguém falar alguma coisa no chat, me dá um toque aqui, caso eu não veja, tá? Pode deixar. Então, vamos aproveitar essa multicidades que temos aqui e trocar, né? Com certeza vai ser muito rico, mais rico ainda. Bom, então, como eu estava falando, a minha dissertação foi o esporte adaptado como oportunidade para a inclusão. É uma análise da atitude de professores e estudantes sobre a inclusão de crianças com deficiência no ensino fundamental 1. Além disso, a gente tem um produto, que é esse guia escolar da Semana da Pessoa com Deficiência. E, rapidamente, queria falar aqui sobre... tá. Bem legal, Ju. Tem um sorteio hoje de e-book no final da live, tá, pessoal? Bem lembrado, fiquem aí até o final, vai ter um sorteio. Então, rapidamente, queria fazer uma justificativa aqui, pessoal, profissional e social científica. Como o Pimenta falou, eu vou falar muito mais da prática, né, do meu chão de escola. Eu sou professora de escola já há mais de 15 anos, então, agora que eu comecei a alinhar mais a teoria da prática, assim, porque eu sou muito da prática, né? Então, vou falar um pouquinho da minha justificativa pessoal, assim, como que eu me interessei e fui me especializando
mais nessa temática, assim. A partir de uma escola particular que eu trabalhei 11 anos, eu tinha uma estudante. Na escola particular é bem difícil, aqui em Floripa, pelo menos, ter estudantes com deficiência. Assim, a gente vê mais estudantes com os transtornos, né, até mesmo com autismo, que agora estão se inserindo mais nas escolas regulares. Mas, assim, estudantes com uma deficiência, por exemplo, dessa minha, que ela tinha paralisia cerebral severa, assim, foi a primeira vez que eu tive uma estudante e eu me vi bem, e agora o que que eu faço, né? Porque na minha formação na universidade, eu não tinha tido nenhuma disciplina na área, assim, não me lembro de ter estudado nada dentro da área da inclusão na educação física escolar, né? A gente até estuda uma coisa ou outra sobre inclusão, sobre desenvolvimento motor das crianças com deficiência, mas na educação física escolar, né? Então, tem aquela criança com deficiência e outros 30 estudantes, 35 estudantes, como dar aula de educação física dentro desse contexto, né? Então, eu fiquei bem nervosa com isso e fiquei me esforçando muito em atender ela, incluí-la nas aulas, e ao mesmo tempo eu acabei excluindo os outros 30 estudantes, porque eu me via o tempo todo dando aula para ela, preparando as minhas aulas para ela, né? Então, ali eu comecei a querer me interessar e estudar mais sobre isso, para que eu trabalhasse a educação física com todos, né, juntamente, assim. E ali a gente já começou uma parceria, eu e o Pimenta, ele já na época já estudava isso há algum tempo e foi me dando uma força. Depois, quando eu entrei para a rede municipal aqui, eu entrei numa escola, quando eu me efetivei, que a gente tinha muitos estudantes com deficiência, e eu tinha uma turma que eu tinha, assim, uns 8, assim, com deficiências variadas. Síndrome de Down, paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, transtorno opositor, vários transtornos, várias crianças com deficiência diferentes. E ali eu falei assim, agora que eu vou conseguir fazer um trabalho aqui super inclusivo, né? A gente tem uma sala multimeios, que aí no Rio, enfim, nos outros estados, não sei como chama, acho que é sala de recursos, né? Aqui a gente chama de sala multimeios. A gente tinha uma sala multimeios muito atuante e as professoras me ajudaram muito, assim, no sentido de conhecer aquele estudante, quais os remédios que eles tomavam, a família, qual era o repertório corporal de cada um. E ali a gente começou a ter uma educação física inclusiva, assim, né? Onde todos praticavam a mesma atividade, eu não fiquei fazendo só para um ou só para outro. E a partir dessa minha prática e desse meu engajamento com essa sala multimeios, a gente teve a ideia de fazer a Semana da Pessoa com Deficiência na escola. E a educação física, eu, né, a professora Marila, como professora de educação física, entrou para auxiliar nessa Semana da Pessoa com Deficiência e, no fim, trouxe um protagonismo gigante para a educação física através dos esportes adaptados. Eu trouxe um atleta que era guia de um atleta deficiente visual que tinha ido para as Paralimpíadas. A gente fez algumas oficinas de esportes adaptados, bocha adaptada, né? Fez algumas vivências dos estudantes andarem vendados pela escola, enfim. O fato é que essa semana eu comecei a observar uma diferença na relação dos estudantes uns com os outros, assim. De passada essa semana, eles passaram a se relacionar melhor, passaram a enxergar aquela outra criança de outra forma, os próprios professores. Então, ali eu já comecei a me instigar e estudar qual era o efeito de uma semana da pessoa com deficiência com um protagonismo do esporte adaptado, como que aquilo poderia impactar, né, nas relações e nas atitudes dos professores e dos estudantes daquela escola, né? Então, essa foi a minha justificativa pessoal, que já virou profissional, e científica é isso aqui, né? Então, quando a gente faz, principalmente a gente faz o mestrado, a gente publica, a gente troca, a gente traz para cá, já virou um social científica, né? E aqui a gente está tentando disseminar essa ideia de trabalhar os esportes adaptados como uma oportunidade para a inclusão, tá? Sobre isso que eu vou falar um pouco. Então, a partir de todas essas minhas vivências, dessas problemáticas encontradas, a gente tem uma pergunta de pesquisa,
que é se o esporte adaptado ele pode ser uma oportunidade para a mudança de atitude dos professores e estudantes a respeito de crianças com deficiência na escola. Aí vou passar bem rapidinho assim sobre os objetivos específicos que a gente tinha, que era identificar o conhecimento dos professores e estudantes a respeito da inclusão de crianças com deficiência na escola, analisar atitudes dos professores sobre essas crianças, dos professores e dos estudantes, e analisar e discutir de que maneira o evento interdisciplinar com a temática de esportes adaptados pode influenciar para uma escola mais inclusiva, né, que era o nosso objetivo final, assim. Então, bem resumidamente, né, uma metodologia que a gente utilizou um instrumento, foi grupo focal. Então, eu reuni os estudantes do quinto ano, antes e depois desse evento, dessa intervenção que a gente teve na escola, a gente se reuniu e realizou os grupos focais. Além disso, o diário de campo, que foi feito durante toda a intervenção, que eu vou falar um pouco mais na frente. No contexto da escola que eu sou efetiva, né, que eu sou lotada, é EBM Itapera, Escola do Futuro, que é pertencente à Rede Municipal de Florianópolis. E os participantes da pesquisa, então, foram 19 estudantes do quinto ano do ensino fundamental 1 e 7 professores regente, um professor regente e outros 6 professores de área. Daí, a análise de dados, a gente dividiu de acordo com os objetivos em 3 categorias. Uma categoria foi o conhecimento a respeito da inclusão de pessoas com deficiência na escola. Outra categoria foi a atitude com relação às crianças. E a terceira categoria, que é a que a gente vai falar mais hoje, foi sobre a experiência com esportes adaptados. Essas categorias elas foram subdivididas em duas, o que foi próprio dos estudantes e o que foi próprio dos professores. Sobre a experiência com esportes adaptados, eu trago esse trecho do livro da Bruna, eu fiquei com o nome dela na cabeça, Serão e Greguon, que fala que as experiências auxiliam a formar e modificar a percepção e a maneira dos relacionamentos, né? Que foi isso que eu observei a partir daquela semana da pessoa com deficiência na escola que eu trabalhei em 2018. Então, aqui eu trouxe uns recortes do que alguns estudantes falaram sobre a experiência que eles tinham com esportes adaptados antes do evento, tá? Depois eu vou esmiuçar mais sobre o evento, que é o principal aqui. Mas aqui, só para a gente ter uma ideia do que eles conheciam sobre esportes adaptados, né? Eu acho que é um esporte para pessoas com deficiência. Eu já vi um vídeo de ping-pong que a pessoa jogava com a boca. Outra trouxe uma experiência que ela já teve na aula, né, na aula de educação física. A gente até fez tipo um futebol de cego, que a gente ficou vendado. Então, aqui eu trouxe um pouco das falas de cada um antes do evento. Já nesse slide, a gente percebe um aumento no repertório deles, assim, de conhecimento a respeito dos esportes adaptados, né? Passada aquela semana, eles já estavam falando sobre como era a cadeira de rodas que eles utilizavam no basquete, detalhes dessa cadeira, a questão do silêncio, né, da torcida fazer silêncio, tanto no goalball quanto no futebol vendado, né? Além disso, eles trouxeram outras modalidades que eles não praticaram naquela semana, mas que eles ouviram falar e que eles pesquisaram, né? Aqui também uma questão atitudinal, onde eles falam que a partir daquela semana eu aprendi a me sentir no lugar deles, né? A gente aprende a incluir mais também. E daí teve uma fala desse menino que foi bem legal, que ele achou muito legal, que a gente aprende duas coisas, aprende a jogar, aprende aquele esporte, né, adaptado, e aprende como jogar com uma criança com deficiência, né? E essa turma, ela tinha por característica uma estudante com TEA, né? Uma estudante com autismo, que eles estudam com ela já desde o segundo ano. E ela tem um autismo severo, assim. Hoje em dia, ela é uma criança que fica na sala de aula e tudo, mas ela passou por um processo longo, assim, de adaptação, e a turma é bem, vamos dizer,
elas dizem que eles são bem acostumados, eles usam essa palavra, assim, a gente é acostumado, por conta dessa relação que eles têm com essa colega de turma. Então, aqui eu trago também um trecho de Robles e Rodrigues, que fala sobre essa experiência que eles têm com os esportes adaptados, faz com que eles reflitam sobre se colocar no lugar do outro, enquanto aprende uma nova modalidade, né, o que facilita a igualdade de condição. É isso que o esporte adaptado ele coloca pessoas com e sem deficiência dentro da mesma prática, né? Esse computador aqui do lado bugou. Agora, falando sobre os professores, assim, as falas deles eram até um pouco parecidas, assim, qual era a experiência que eles tinham com esportes adaptados, né? Alguns falaram sobre as Paralimpíadas, geralmente a primeira referência que vem é essa, né? O que eles assistem na televisão. Outra professora comentou que já viu a professora de educação física trabalhando alguma atividade na escola. E outra professora comentou sobre o Dia Paralímpico, onde a nossa escola foi em peso, assim, foi de ônibus na Fundação Catarinense de Educação Especial. Aqui em setembro eles fazem o Dia Paralímpico. Não é esse o nome, eu acho. Ou é? Não me lembro agora, desculpa. A gente passou uma manhã lá e tiveram várias apresentações, assim, algo que se aproximou muito dessa intervenção que a gente fez na escola. E a gente observa, assim, que aquele dia se torna inesquecível, assim, ninguém esquece a experiência que teve naquele dia assistindo, né, por exemplo, teve um jogo oficial de basquete cadeira de rodas, teve ecoterapia, bocha adaptada, nesse lugar que a gente foi no ano passado. E aqui já, depois do evento, a perspectiva de alguns professores. Inicialmente, a professora falou que deveria ser muito difícil trabalhar esporte adaptado na escola, porque como, né, a gente não tem uma cadeira de roda, que o material deve ser muito caríssimo e inacessível de trabalhar isso na escola, né? Então, depois que ela vivenciou essa semana da pessoa com deficiência, ela verificou que é possível, né, que é possível fazer o esporte adaptado, é possível fazer atividades adaptadas sem ficar aguardando a gente ter uma cadeira de roda ou uma bola com guiso, né. Uma outra professora observou também que o jogo foi muito interativo, que nem parecia ser um esporte adaptado, porque estava todo mundo fazendo junto, né, não dava para identificar qual que era para alguém com deficiência ou sem deficiência, né. E essa última fala aqui que a gente destacou, que foi muito legal, que o professor, ele comentou que, assim, ele fez uma analogia com o ensino das herés, né, e quando a gente faz lá a semana, o dia da consciência negra, que isso não deve ser trabalhado só em um dia, a gente sabe disso, né, as meninas ontem falaram super bem, não ser trabalhado só um dia ou só uma semana, que isso tem que estar no currículo, né, a inclusão também, a inclusão de crianças com deficiência também pode ser trabalhado durante todo o ano, mas ele achou muito interessante ter algo assim bem intensivo, né, que foi essa semana. Ele viu que surtiu muito efeito assim nas relações dos estudantes dele, desse professor. E daí aqui logo abaixo eu trago algumas pesquisas que falam sobre isso, né? Que programas de conscientização, que foi essa semana da deficiência da pessoa com deficiência que a gente fez, esses programas de conscientização, eles trazem muitos benefícios, né? Principalmente para a inclusão na escola. Mas que sim, deve ser trabalhado durante todo o ano letivo, mas um evento temático assim é um incentivo até para encorajar os professores a trabalhar essa temática na escola. Bom, agora vou falar sobre a intervenção, né? Porque eu falei tudo o que a gente fez a partir dela, mas eu não falei o que foi, né? Essa intervenção, como eu disse, foi a Semana da Pessoa com Deficiência, ela foi com base nesses programas de conscientização, né, que o objetivo, o nome já diz, conscientizar as pessoas a respeito das deficiências e principalmente da capacidade que as pessoas têm de executar determinada tarefa, determinado esporte, e também com base na educação paralímpica, que traz os valores paralímpicos para o meio educacional. Então, a gente embasou esse evento nessas duas vertentes aqui.
Então, eu vou apresentar para vocês o produto, tá? O QR Code está funcionando, e ele vai mandar vocês lá para o guia escolar, que esse é a guia que eu vou abrir para vocês agora. Peraí. Tá tudo certo aí, gente? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Já fez algo parecido na escola? Já vivenciou algo parecido? Marila, para mim aqui não abriu. Volta lá no QR Code para nós. Para mim abriu aqui. Oi, Mariela. Oi! Lá na minha escola, em Macaé, né, que está falando é a Joana, lá na escola em Macaé, a gente trabalha sempre em abril, né, tem a semana da inclusão, e aí esse ano nós fizemos 2 semanas, foi maravilhoso, foi tarde, 9º ano, conseguimos trabalhar, né, o vôlei sentado, e conseguimos introduzir, né, o futebol de 5, né, conseguimos com muito custo uma bola com guiso, mas foi maravilhosa a experiência. Tá. Ô, Joana, mas fez só dentro da aula de educação física ou, assim, a escola parou para fazer as atividades? Não, foi só dentro da aula de educação física mesmo, né? Que pode com criança me agarrando. Foi só na aula de educação física mesmo. Foi complicado, né? Porque no 8º e 9º ano a gente conseguir que outros professores parem, né, para fazer o trabalho com a gente é mais complicado, né? Mas quem me auxiliou bastante foi o colega, né, da sala de da educação especial, né, de atendimento, mas só isso, eu, ele e um outro professor de educação física quando ele descia com a turma dele. Então aí nós fazíamos trabalho juntos. Legal, Jô. A educação física ela tende sempre a fazer alguma coisa isolada, né? Quando a gente quer muito fazer alguma coisa, se a gente não for lá e fizer isolado, não vai acontecer. E o diferencial, vamos dizer, dessa intervenção que teve na escola foi que eu já trouxe ela lá na estruturação do calendário escolar. Eu já trouxe a ideia dela no início do ano, no planejamento coletivo que a gente faz, né? Eu já falei, ó, a gente tem que ter essa data, a gente vai ter essa intervenção na escola, né? Alguns professores abraçaram a ideia no início, no fim, depois acaba que a gente faz quase tudo sozinho, né? Mas o fato de estar em calendário escolar, a ideia inicial e meio utópica era parar a escola, era ser só inclusão das crianças com deficiência na escola, era para ser só essa temática. Mas aí, né, dá uma seguradinha, não, calma, calma, não vamos parar a escola a semana toda. Então a gente foi encaixando as atividades ao longo da semana e que daí eu já vou explicar ali quando eu for apresentar o produto. Mas isso, se a escola não compra a ideia, né, a gente fica lá isolado dentro do ginásio, ninguém tá vendo o que a gente está fazendo, e só os nossos estudantes ali que têm a sorte de ter nós como professores para conhecer, né, essas possibilidades. Fala, Ju. Oi, gente, boa noite. Não, estava só querendo contribuir aqui, porque para mim é uma perspectiva nova essa possibilidade de pensar um dia dentro do calendário da escola, para, né? Que foi o que você falou, às vezes fica no nosso mundinho, né? E aí, só compartilhando aqui, que a gente tem a mania de olhar para a deficiência, né? E não olhar para a potencialidade. Quer dizer, a gente já tem um olhar preconceituoso antes de saber se o cara tem condição, já falar como que eu vou adaptar a minha aula, né? Se eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Assim que eu comecei a trabalhar no Estado, numa escola do Estado lá em Caxias, eu tinha um aluno que não tinha um braço. Um dos braços dele era um cotoco. E aí, antes de eu saber o que ele sabia, o que ele não sabia, o que ele era potente, o que ele não era, eu já estava pensando assim, como é que eu vou trabalhar vôlei? Como é que eu vou trabalhar handball? Eu já estava nesse desespero. Só que concomitantemente, né? Aí eu comecei com futsal, porque eu sou malandra, falei, vou começar com futsal para depois eu pensar como é que eu vou adaptar essas coisas. Só que aí ia ter um campeonato de handball fora da escola. E a pessoa teve a ideia louca, que eu sou dessas, de colar cartazes na escola, assim, quem quiser participar do time, venha para a seleção. Vou fazer uma seleção dos alunos. E ele veio.
Ele veio para a seleção. Aquilo me impactou, gente, assim, de uma maneira. Eu falei, cara, que fantástico. O cara está aqui participando de uma pré-eleção para entrar no time de handebol da escola. Esse cara vai entrar. Quero saber o que eu vou fazer, né? Ele vai entrar. E o Renan me impressionou, porque, assim, ele conseguia fazer praticamente tudo que os outros faziam, de verdade, gente. A única adaptação que eu fiz foi colocar ele para ponta, porque para marcar era mais simples que ele, né? E aí eu ensinei para ele como marcar empurrando o cara para ponta, para perder ângulo. Mas foi a adaptação que eu fiz. E o Renan participou, a gente jogou no campeonato do município de Caxias, o garoto ganhou medalha de handebol, sabe, assim. Isso foi uma coisa que assim, desde o início me impactou, no sentido assim, antes de eu pensar na deficiência, eu preciso pensar na eficiência, né? O que essas crianças com determinados laudos ou com determinadas deficiências visíveis são capazes. E não sou eu quem vou julgar, né, assim, de cara. O que eu vou fazer para adaptar? Não, eu acho que é um olhar que a gente precisa ter também, óbvio, fazer com que os outros alunos que não têm deficiências experimentem práticas, né, enfim, adaptadas, é importante para gerar empatia. Mas eu estou trazendo isso porque eu acho que os professores do chão da quadra precisam ter também essa noção de que não é um laudo que vai definir o que o cara é possível do cara fazer ou não, né? Isso só na prática, só na experiência, a gente tem que primeiro experimentar, deixar que eles falem quais as adaptações que a gente precisa fazer para eles. Acho que era isso. Vou só complementar rapidinho, Marila, antes de te devolver a palavra, porque eu acho que é importante reforçar também que esse projeto da Marila, ele não nasce primeiro como um evento, ele nasce nesses exemplos que a Joana e a Juliana estão trazendo, né? Essa ideia, ela nasce na aula de educação física, né? Então, assim, esses exemplos são perfeitos, porque são eles que vão dar encaminhamento para, eventualmente, amanhã ou depois, ter um evento na escola que possa, aí sim, né, mobilizar a escola como um todo, assim, mas não começa assim, começa com a aula de educação física que tem lá o goalball, começa com a aula de educação física que tem o handebol com uma pessoa com deficiência, né, e porque isso vai dar esse direcionamento de olhar para o esporte adaptado, de olhar para o esporte paralímpico, não como uma coisa exclusiva para a pessoa com deficiência. Na escola, ele é um fator de inclusão, né, ele é feito para todas as crianças, para todos os jovens, né, e de forma que, se eu não treinar, entre aspas, se eu não aplicar isso na prática da educação física no dia a dia, pode ser que dê a entender que o meu evento é para pessoa com deficiência, e não é. O evento da Marila, que ela vai apresentar agora para vocês, ele é para a escola, né? Mas ele nasce nessa vivência da aula de educação física com todos os alunos, com todas as alunas, né? E é isso, né? Um pouco de experimentar. E esse esporte, ele vai ter as mesmas capacidades de desenvolvimento das crianças como futebol, como handebol, enfim, né? Mas aí a gente vai falar também das potencialidades do esporte paralímpico nesse caminho, né? Então, é importante, sim, que a gente pense também na aula de educação física, pense também no evento, enfim, que isso tenha uma conexão entre as partes, né? Beleza? Bem legal, gente. Achei que o amigo ia falar alguma coisa aqui. Tá, eu vou apresentar então aqui, vou abrir o guia escolar. Tá funcionando? Na internet? Tá, né? É que susto, tinham congelado. A Andrea falou aqui, ó, deixa eu ver o que ela falou. Boa noite, será que é só empatia ou compreensão? Só que tu não... Tá vendo? Sim, mas é que tua tela não tá compartilhada, tu já tá mostrando o... Sim, eu tô lendo o que a Andrea falou aqui no chat. Ela falou, boa noite, será que é só empatia ou compreensão, vivência, experiência? Pensei nisso agora, na fala da professora Juliana. Desculpa, Juliana, se quiser responder, pode responder, tá? Eu sei que eu perguntei para ti, mas é que eu tinha um pedacinho que eu ia falar sobre isso, assim, se a Andrea puder esperar. Ou a gente já adianta esse assunto? Podemos adiantar? Uhum. Então vai, Juliana. Quer responder aí? Não, gente, a pergunta não foi para mim, não. Ela refletiu a partir da minha pergunta. Eu posso dar minha opinião, mas acho que ela fez a pergunta para os palestrantes, até onde eu entendo. Ou não, Andréia? O que você quer? Fala aí. Vamos responder todo mundo, então.
Eu começo. Estou agoniado, o professor não consegue ficar quieto, eu estou aqui já me agoniando. Fala. Eu concordo com essa reflexão, né? Até não queria aprofundar muito, porque a ideia era tratar isso depois de uma parte mais teórica, assim, né? Mas a reflexão é que esse esporte, né, ele vai além da vivência da pessoa sem deficiência para gerar uma empatia, por exemplo, né? Quando a gente trabalha esporte adaptado e eu trabalho com as crianças vendadas, por exemplo, se eu estiver pensando nas habilidades motoras, eu estou trabalhando uma série de componentes ali que podem, né, que podem ser trabalhados, que podem ser conteúdos de educação física. Se eu estiver trabalhando os aspectos culturais, né, se eu estivesse trabalhando as questões históricas, conceituais, eu tenho também uma conexão entre o esporte paralímpico, o esporte olímpico, eu tenho toda a história do esporte, enfim. Então, acho que são N conteúdos que vão se dissolvendo, assim, né, nessa relação do esporte para a pessoa com deficiência, do esporte adaptado, do esporte paralímpico, para as outras modalidades, né, que são conteúdos da educação física. Então, é lógico que essa empatia também é necessária, é importante, eu preciso vivenciar, né, não que eu seja uma pessoa com deficiência naquele momento, mas é legal ter essa vivência, ter essa experimentação, mas vai além disso, né, vai fazendo esse emaranhado aí dos conteúdos da educação física que são possíveis em todos os aspectos, né, culturais, motores, físicos, enfim, né, por aí. Eu ia falar, assim, cara, a gente tá pensando muito parecido. Eu também ia falar sobre isso. Eu ia falar, assim como ontem eu falei para vocês, né? Que eu não posso pensar em levar uma atividade indígena só em abril, né? Que, assim, isso faz parte da cultura, certo? Então, assim, eu levo dentro de conteúdos como eu levaria, como eu elencaria basquete, handebol, vôlei. Por que eu apresento basquete, handebol e vôlei e eu não apresento uma atividade indígena? Por que eu apresento handebol, futebol e vôlei e não apresento sei lá, o rugby de cadeira de roda, como eu já levei? Assim, a gente não precisa marcar, olha, eu vou trabalhar um esporte inclusivo. Não, eu vou trabalhar um esporte. Por acaso, esse é um esporte inclusivo. Né? Se a gente pensar que o nosso aluno, que um dos objetivos da escola é ampliar o repertório cultural do aluno, e eu preciso pensar que eu tenho que levar diferentes culturas. E aí, dentro dessas diferentes culturas, eu levo, então, um esporte adaptado. Sem marcar. Eu acho que a gente peca muito quando a gente diversifica conteúdo, a gente peca muito nessas marcações. E aí depois a gente fala, poxa, mas eu tive tanta resistência dos meus alunos à prática. Será que não foi da forma que você passou? Porque isso realmente, você está marcando, vou levar esporte adaptado, sabe? Não, vou apresentar para vocês um esporte. Não é um esporte, né? Então, eu acho que é isso. Assim, eu vou corroborar aí com o que o Ricardo falou. Eu acho que a gente precisa pensar para além da deficiência, para além do esporte adaptado. E aí, se a gente pensar, por exemplo, numa criticidade, dá para você levar, por exemplo, por que as Paralimpíadas têm menos visibilidade do que as Olimpíadas? Por que os Jogos Mundiais de Povos Indígenas têm menos visibilidade? Por que será? E isso já é pano para manga aí, entendeu? Assim, já é discussão, ou seja, você já está trabalhando para além do aspecto psicomotor, que também, foi o que o Ricardo falou também, a gente pode pensar dentro dos objetivos motores, a gente elencar algumas atividades dessas que eles vão apresentar, né, para trabalhar esse objetivo motor, mas não só nessa pegada, porque quando você fala assim, poxa, será que a gente tem que levar só para gerar empatia? Olha como é que você já está falando com pena. Se você, professor, está com pena, imagina os alunos, entende? Assim, e não estou criticando, não, tá? Estou falando porque, assim, é a forma como a gente leva. Isso acaba não gerando empatia, porque o cara fala assim, pô, não estou afim de brincar disso. Eu não sou deficiente, eu não quero brincar disso. Eu não sou deficiente. Isso é para deficiente, eu não sou deficiente. Que empatia é essa que você está gerando na escola? Obrigando seu aluno a participar de uma atividade que você já disse que não é para ele. Que ele tem que fazer, mas não é para ele. Então, a gente também tem que pensar nas formas de abordagem, nas formas de levar esses conteúdos que a gente sabe que é importante para a formação do caráter. A gente sabe que, no fundo, vai acabar gerando essa empatia, mas não de uma forma forçada e uma forma evidenciando a deficiência. É isso que eu acho que eu queria ter falado e talvez seja isso que te fez refletir. Eu acho que a gente não tem que evidenciar a deficiência nesse sentido. E isso, em alguma medida, também vai atingir essas questões assim, que dizem muito respeito a uma corponormatividade, até alguns preconceitos que a gente
carregue, que a escola também carregue em relação à deficiência, né? E é importante que isso também, em alguma medida, atinja, né, essas iniciativas, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha o goalball na escola, né? Goalball é aquela modalidade feita exclusivamente na modalidade paralímpica, né? Para pessoas com deficiência visual, né? Então, é um jogo criado, não existe diferente do basquete, que tem o basquete em cadeira de rodas e o basquete para pessoas sem deficiência, o goalball foi criado para as pessoas com deficiência, né? Então ele não tem uma modalidade para eu comparar para as pessoas sem deficiência, seria um gol a gol com uma bola com guiso, né? Tem uma trave grande atrás, a bola vai rolando, fazendo barulho, e a pessoa só na orientação do barulho tem que tentar defender, né, em trios, a bola com guiso, né? Então, assim, quando você trabalha o goalball, e aí é obrigatório que a gente fique em silêncio, porque se não ficar em silêncio, eu não escuto a bola batendo no chão, né? Então, assim, isso em alguma medida também me dá uma noção, enquanto pessoa participante daquele jogo, que se tem uma pessoa com deficiência visual no ambiente que eu estou, eu preciso favorecer para que ela compreenda o ambiente a partir de outros sentidos que não são a visão, né? Então, isso também traz uma quebra de um preconceito, de paradigmas e tal, né? E também leva para o outro lado, que é quebrar algumas questões de corponormatividade, né? Ou seja, que só a pessoa, né, pode ser considerada normal se ela tiver aquele corpo padrão, né? Se ela tiver uma deficiência visual, ela está fora dessa ideia de corponormatividade, né? E aí, de repente, a pessoa está lá jogando, se orientando, deitada no chão, defendendo uma bola, em muitos casos, né, como é um esporte feito para a pessoa com deficiência, né, ou a bocha paralímpica, né, feito para as pessoas com paralisia cerebral, né, então ela vai ter muitas vezes até um desempenho melhor do que a pessoa sem deficiência, e isso nos traz também pontos para continuar o desenvolvimento da aula a partir daí, pensando nesses conceitos, né, de corponormatividade, de preconceito, de inclusão, de diversidade, né, enfim, e aí a gente pode ir ampliando esses conceitos e aprofundando isso, né. Concordo, acho que não existe essa ideia de evidenciar a deficiência, né, tem um artigo que fala, né, que muitas vezes a pessoa com deficiência é da minha época, né, mas acho que o pessoal conhece o Wall-E, aquele livrinho, sabe onde está o Wall-E? Parece que a gente fica toda hora assim, onde é que está a pessoa com deficiência? O que ela está fazendo, né? Então, assim, a gente também não precisa toda hora ficar jogando luz nisso, né? A pessoa vai participar de uma forma como qualquer outra das crianças dentro da nossa aula, né? Porém, inevitavelmente vai fazer link, né, com as questões de preconceito, de corponormatividade, de diversidade, de inclusão, de equidade, que vão sendo trabalhadas na escola, né? Certo, Marila? Eu acho que isso é muito assim, depende muito do objetivo que a gente tem com aquela aula, com aquele conteúdo que a gente vai ministrar, com aquele estudante, né? Cada um tem sua forma de aprender, né? Independente se tem deficiência, se não tem deficiência. Até a gente fez um trabalho essa semana que passou agora com estudantes de outras escolas, e a gente fez o vôlei sentado. E foi engraçado, eram umas meninas que estavam dando a oficina, e elas não falaram sobre se deslocar, que para se deslocar poderia tirar o quadril do chão, né? Então, os estudantes, eles se sentaram, assim, com perninha cruzada, e eles não se mexiam, eles não saíam do lugar, eles tentavam pegar a bola daquele jeito. E daí, essa menina que ministrou a oficina falou, mas eles podem sair do lugar porque eles não saem. Daí eu falei assim, mas no vôlei em pé, eles também não saem do lugar, muitas vezes, né? A bola vem, eles fazem assim, né? Eu falei, se em pé ele já não tem essa atitude de sair do lugar, imagina sentado, né? Então, é uma aprendizagem até motora, assim, né? Da questão do reflexo, do se deslocar. Eram umas crianças ali de uns 12, 13 anos. Então, o vôlei em pé também é extremamente difícil, e também tem crianças que têm o reflexo, que se deslocam, que não se deslocam, ou que quando a bola vem não sabem o que fazer com ela. Então, eu acredito que dependendo do objetivo que a gente tenha com aquela aula e com aquele estudante que tem uma diferença na forma de aprender, aquele gesto motor, vamos dizer assim, que a gente não se frustra, sabe? Que a Larissa, ela não jogou futebol como todo mundo. Mas ela ficou lá no cantinho dela, batendo a bola, enfim, ela teve aquele momento dela ali, que foi aquela aprendizagem dela, que foi muito rica, sabe? A gente às vezes fica frustrado porque, mas ela não jogou com todo mundo, eu não consegui incluir ela não aprendeu nada hoje.
Não, né? Não vamos se frustrar, a gente não vai resolver todos os problemas do mundo, não vai sair todo mundo sabendo tudo, né? Então, acho que se a gente for assim pensando nos objetivos de cada um, a gente vai ter mais sucesso assim nos nossos objetivos, principalmente. Tá, eu vou aqui pro guia rapidinho. Deixa eu ver como é que. Boa. Marila, abre tua câmera do celular aí pra gente te ver, que na real eu pelo menos não tô te vendo aí. Por Aí, quê? porque não aparece tua imagem, aparece só tua voz, porque aparece o Meet, ele dá. Ela tá aparecendo para mim. Tá Eu aparecendo tô, pra você? eu tô Pra no mim computador. também tá aparecendo. Pra mim Então também. mantém. Só eu não vejo. Não, agora eu não Caramba. tô mais vendo, mas eu tava vendo antes. É, porque o Meet ele dá destaque para quem tá falando, né? Daí, como a Marila tá falando pelo celular, Pode ser. mas é só abrir a câmera do celular aí, Tá, peraí. daí a gente te vê. Aí, ó, agora sim. É, porque a imagem do celular não é muito boa, né? Problema. Tá, agora a gente vai apresentar para vocês o guia escolar. Então, esse guia é até engraçado que no início, deixa eu aumentar aqui. A ideia inicial era assim, uma cartilha, mas cartilha é só uma coisa assim de receita de bolo, né? E não é essa ideia. A ideia é um guia, assim, para dar uma sugestão, dar uma ideia. Claro, cada um tem sua realidade na escola, né? Cada um tem sua metodologia de dar aula, seus estudantes. Então, assim, aqui eu conto como a gente fez na escola, como a gente sugere, e claro, o professor vai adequar aquilo ali da forma que achar mais interessante, né? Então, não ficou um livro, tem 15 páginas, mas é bem sucinto, onde eu falo um pouco faço uma introdução, é claro, sobre tudo isso que a gente vem falando até agora. Falo um pouco sobre planejamento da Semana da Pessoa com Deficiência, desde a formação da comissão, lá no início do ano, até a intervenção em si e o pós-evento, que é uma avaliação que a gente faz depois do evento, né? Então, aqui eu falo bem isso, que eu espero que esse guia possa ter um suporte na construção de uma escola que preze pela equidade, pela diversidade e acessibilidade, na qual a educação física, através desse conteúdo de esportes adaptados, possa ser uma oportunidade para uma escola mais inclusiva, como a gente veio falando até agora. Então, aqui, deixa eu ver. Tem algumas fotinhos, assim, até para a gente ter uma ideia, né? Como eu falei antes, foi uma semana que iniciou, foi de segunda até quinta-feira as atividades. Alguns momentos a gente parou a escola toda para participar, como na hora do recreio, por exemplo. Outros momentos a gente convidou só algumas turmas. Então, por exemplo, a gente teve um circuito de esportes adaptados com a participação dos estudantes e da professora Bruna Seron, aqui da UFSC, que trabalha bastante nessa área também. A gente teve esse circuito de esportes adaptados, onde uma estação foi o futebol vendado, a outra estação foi o handebol cadeira de rodas, bocha adaptada e... Qual foi a outra, gente? Me deu branco. O vôlei sentado, desculpa. Esse foi um dia, né? Um dia da semana da pessoa com deficiência. Então, aqui eu falo um pouco sobre a importância de três coisas estarem juntas. O contato, a gente ter o contato com crianças com deficiência na escola, a experiência, a vivência com o esporte adaptado e a consciência, né? O conhecer sobre isso, que esses três pilares juntos auxiliam numa mudança de atitude, numa melhora nas relações. Isso está comprovado nas pesquisas, tá? Então, aqui eu falo um pouquinho sobre isso, sobre esses três pilares. Trago sobre o planejamento, como eu falei. Aqui a gente coloca uma lista de ações de como organizar. A gente trouxe para a reunião pedagógica da escola, né? Com o intuito de ser algo interdisciplinar. Então, desde o começo, assim, não é um evento da educação física, né? Não é um evento da sala multimeios, é um evento da escola. Quem quer participar?
Quem sabe, por exemplo, o professor de história falou: vou falar sobre os reabilitados de guerra que acabaram indo para as Paralimpíadas, que daí surgiu. A professora de matemática, vou falar sobre estatística, onde cada um pudesse puxar algo dentro dessa temática, para que todo mundo percebesse, estamos falando sobre isso na escola toda, né? Essa era a proposta, né? Mas, assim, alguns professores abraçaram a ideia, outros não, alguns fizeram uma coisinha aqui, outra ali. Mas, principalmente, a escola toda decorada, sabe? Decorada. A gente encheu a escola de cartaz, das cores, né? Do autismo, cartazes informativos. Então, assim, um arco de balões na entrada da escola. Todo mundo sabia que estava acontecendo alguma coisa na escola naquela semana, né? Não tinha como não saber o que estava acontecendo. Então, a gente fala um pouco sobre isso aqui, né? Divulgação nas redes sociais da escola, convite da creche, que é próxima da escola, convite de algum familiar que venha assistir as apresentações que tiveram. Então, tudo isso está nesse guia, assim, né? Das listas de ações que a comissão organizadora planejou para esse evento. E a intervenção em si, as sugestões de atividades que podem ser feitas, artísticas, culturais, e assim, o tema dessa Semana da Pessoa com Deficiência foi o esporte adaptado. Mas no ano que vem, quer dizer, no caso, esse ano, a gente pode colocar outra temática, né? Já está no calendário, vai acontecer de novo, a gente faz em setembro, junto ali com a comemoração do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que é 21 de setembro, então a gente faz em setembro esse evento, né? E então aqui a gente coloca exemplos de planejamento de ações, por exemplo, a biblioteca se envolveu bastante, como trazendo livros dentro da temática da diversidade, da inclusão, contação de histórias, né? E dentro da contação de histórias a gente trouxe palestrantes para já emendar, né? Que mais? A própria sala multimês apresentando os trabalhos que são realizados com os estudantes, as atividades, os trabalhos adaptados que são realizados com os estudantes atendidos. Que mais? Foi isso que eu botei ali. Daí isso. Então, a gente dividiu em atividades com esportes adaptados, onde a gente apresentou vídeos informativos, filmes e documentários, dentro das aulas de educação física, oficinas ministradas por técnicos e atletas do paradesporto, eu já vou falar o que a gente fez, e palestras sobre determinada modalidade, contando a história da modalidade, e até mesmo ex-atletas foram até a escola. Além disso, atividades culturais, então a gente trouxe grupos de dança e folclore e até mesmo de lutas praticados por pessoas com e sem deficiência. Então a gente fez muita, assim, eu destaco muito a parceria que a gente fez com associações, com a Fundação Catarinense de Educação Especial, a Associação Catarinense de Integração ao Cego, a própria parceria que a gente fez com a Universidade Federal Santa Catarina, através da professora Bruna, né, que ela veio com os estudantes e aplicou esse circuito de esportes adaptados, nos emprestou as cadeiras de roda do time de basquete cadeira de rodas da universidade. Então, foi uma comoção, assim, né, muita gente se movimentou, caminhando da prefeitura, foi na universidade, pegou as cadeiras e trouxe, assim, para acontecer esse evento. Aí aqui a gente traz uma tabela com a sugestão e a execução das ações, né? Então, agora eu vou contar o que a gente fez. Ui, me engasguei. Tá muito pequenininho para vocês ou dá para ver? Eu não sei como é que faz para aumentar. Tá um pouco pequeno, mas acho que se o pessoal também conseguiu acessar lá o QR Code. Consegue ver, né? Tá. Então, como eu falei, assim, ó, todos os dias teve alguma apresentação cultural na hora do recreio, e daí, como eu falei, a escola inteira parou para assistir. Então, a gente teve uma apresentação de dança Os Bengalantes, que é com pessoas com deficiência visual, baixa visão, e até mesmo sem deficiência visual, uma apresentação de dança. Desculpa, a gente teve uma apresentação de Boi de Mamão, que é uma
manifestação cultural aqui da região, daqui de Florianópolis, e as crianças do NEIM, da creche ao lado, interpretaram com Libras, foi muito legal também. Tivemos dança do ventre com pessoas com deficiência intelectual, tivemos roda de capoeira. Então, todos os dias teve alguma apresentação artística com pessoas com e sem deficiência, né? Isso a escola toda parou para assistir, foi muito impactante, assim, sabe? Ali o diário de campo estava trabalhando. Além disso, a gente teve 2 palestras com um ex-jogador de handebol de cadeira de rodas, que hoje ele é presidente da ACESA, Associação Catarinense de Esportes Adaptados. Ele fez uma palestra com as crianças dos anos iniciais. Tivemos também uma palestra com uma advogada, digital influencer e pessoa com deficiência, falando sobre capacitismo, sobre o direito da pessoa com deficiência, com os estudantes dos anos finais. E esse dia que foi o circuito de esportes adaptados, que a gente convidou 4 turmas, e eles passaram pelas estações, que durou assim meia tarde, mais ou menos. Tivemos também a apresentação do time de goalball da universidade, foi até lá, eles jogaram, né, o técnico do time foi, explicou sobre a modalidade. Depois eles também praticaram. Visita do basquete cadeira de rodas da Flodef, o técnico veio e fez uma oficina com as crianças. Então, todas as turmas da escola passaram por alguma atividade, sabe? Não foi todas, né, que conseguiram em tudo, mas cada uma passou por pelo menos uma, assim. E aqui a gente coloca, então, a ação, o objetivo, o público-alvo e alguma observação sobre, né? Aqui foi a palestra com o Ricardo Matei, que eu falei, com os pequenos. Aqui os cartazes de divulgação que a gente fez do evento. E sobre o pós-evento, a importância da avaliação dele, né? Então, a gente sugere que com os estudantes possa ser feito grupos focais, por exemplo, que foi o que eu fiz, ou até mesmo alguma pesquisa sobre, uma entrevista, desenhos, relatórios sobre o que eles vivenciaram naquela semana, para a gente verificar como foi impactado também, né? E a própria comunidade escolar, os outros atores da escola, quem sabe um formulário, né, do que eles acharam, ou de sugestão para o próximo ano. Como eu falei, já está em calendário escolar, então todo ano vai ter essa semana da pessoa com deficiência. E o que eu posso falar a respeito dessa intervenção feita na escola, assim, que ela teve um impacto muito positivo, sabe? Não só na questão das relações, né? Mas reverberou por algumas semanas, assim, o assunto, e não só sobre os esportes adaptados em si, assim, o esporte adaptado foi uma partezinha, assim, dentro do evento, né? Aí aqui, mais um pouquinho de fotinhos, como eu falei, a gente tinha um painel na frente, para demonstrar que a escola estava enfeitada, e aqui a visita do técnico da Flodef, basquete cadeira de rodas, aqui o grupo de capoeira, que foi até a escola também, e da dança do ventre. E é isso, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Interromper? Foi. Deixa eu voltar aqui. Tranquilo, gente, deu para pegar. Aí, boa. Para finalizar aqui, uma consideração final, né? Como eu falei no início, então, a educação física ela deve participar das discussões de cunho social, a inclusão, uma temática muito importante, né? Mas não somente dentro das nossas aulas, né? Então, que a gente possa reverberar isso pela escola, e o intuito desse produto educacional foi demonstrar como esse conteúdo que é pouco disseminado, né? Muitas vezes, como a Ju mesma falou, às vezes a gente quer demarcar ele, ou eu terminei o vôlei, agora vou fazer o vôlei sentado. Eu costumo fazer muito isso. Eu terminei o basquete, agora vou falar sobre o basquete cadeira de rodas.
eu procuro trabalhar esporte adaptado dessa forma, né? Não sei qual é o ideal, mas eu sei que essa teve uma boa reverberação, assim, dentro da escola, sabe? Então, eu espero que seguir escolar possa encorajar os professores a trabalhar isso dentro da escola também, dentro de outras temáticas. E é isso, gente. Obrigada aí pela escuta, pela troca. Aqui tem meu contato. Marila, e só para informar também, né? Ai, O pessoal que não conseguiu pegar o QR Code ali, depois a gente vai compartilhar esse material, tá? O pessoal da organização aí vai enviar para vocês esses slides, esses QR Codes, tudo. Então, para que vocês possam ter acesso também a isso e, enfim, né? Contextualizar aí na escola de vocês e, quem sabe, aí não termos outras, né? Formas de aplicar isso na escola, no contexto de vocês aí. Eu não sei se alguém tinha levantado a mão, quiser falar, pode ficar à vontade aí. Ela tinha aparecido para mim aqui, mas eu não sei se... Era isso, Marila? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, quer trazer algum exemplo? Andréia. Eu conheço essa Andréia aí, hein? Oi, pessoal, boa noite. Eu queria parabenizar, assim, esse evento maravilhoso, né? Eu não consegui assistir ontem, perdão aí para a professora Juliana, né? Eu não consegui assistir ontem, mas, assim, tá show de bola, assim. E sou professora de educação física, né? Há 33 anos, me aposentei esse ano, aleluia. E assim, eu não tenho essa experiência toda que vocês têm, assim, maravilhoso o teu trabalho, Marila, nossa, muito legal. E assim, a pergunta que eu fiz da empatia foi do meu questionamento, é porque eu fiquei pensando, né? Tudo começa pela empatia, como a professora Juliana disse, né? Eu acho, né? Mas parece que a empatia é tão rasa, né? Para ficar só nisso, né? E a Marila falou uma coisa importante ali no trabalho dela, que tem esses 3 tópicos, né, Marila? Que tu disse, né? Do reconhecimento, que eu não me lembro quais eram as palavras, eu não anotei aqui. Mas achei, assim, que é o caminho mesmo, né? Para melhorar, né, toda essa estrutura aí dentro da escola, né? Parabéns a todos vocês aí, tá? Muito legal, parabéns. Obrigada, mãe. Eu conheço essa Andréia aí. É minha mãe, gente, mas é minha mãe colega de profissão também. Inclusive, trabalhamos na mesma escola, né? Agora ela se aposentou. Mas até esse ponto que ela traz, que eu acho que a Marila falou rápido lá, né? Que foi uma coisa que a gente discutiu bastante na banca, e foi uma cobrança, inclusive, da banca com a gente, né? Da gente falar sobre esse contato, né? Que eu acho que isso também é muito importante no trabalho da Marila, que dá esse destaque para um primeiro caminho de empatia, enfim, né? A gente não pode esquecer que até pouquíssimo tempo atrás, essas pessoas eram privadas de estar na escola, né? A educação era uma coisa. Teve um tempo que era na educação especial e teve um tempo pior ainda que era numa instituição psiquiátrica, em algum lugar escondido, dentro de algum lugar, né? E essa ideia do contato, né, de eu poder viver com essas pessoas, né, isso ser uma porta para a inclusão, um caminho para a inclusão, né, um caminho para um evento, né, isso é muito importante, né, o que que eu, só ali no, só é muito, eu não gosto de usar a palavra só, né, mas o que que eu ali no contato, nessa vivência, no dia a dia, trabalhando com o esporte adaptado, ou fazendo essa relação do esporte paralímpico, né, o que que isso me abre de portas, de caminho, né, para uma escola mais inclusiva, para uma cultura inclusiva na escola, né? Para uma escola que respeita a diversidade, para uma escola que respeita as diferenças, né? Então começa por aí, né? É isso que vai abrir esse caminho, né? E aí, é lógico, vão se desdobrando em outras coisas mais que a Marila já falou, eu também não vou repetir tudo.
Eu acho que, eu perdi a ordem aqui, mas eu acho que alguém tinha levantado a mão e depois a Juliana A levantou a mão. André levantou a mão, depois a Ju. Acho que a Luana também levantou. Acho que a Luana, isso, tinha levantado, né? Não sei se foi sem querer ou não. Então ela baixou. Vai, Ju, manda bala. Gente, assim, eu nem sei se eu levanto isso a essa hora da noite, mas, assim, acho que todo espaço para a gente refletir, né? A gente trazer algumas inquietações da área e a gente poder refletir junto, várias cabeças pensando diferentes, e ainda que com essa proporção, assim, de cada um num canto do Brasil, eu não vou perder essa oportunidade, mas, assim, eu queria jogar uma pulga atrás da orelha aí, que, assim, aí não tem nada a ver com esse projeto de vocês não, tá, gente? Mas é sobre educação inclusiva dentro da educação física, né? Eu fico me perguntando, assim, hoje a gente já garantiu o acesso, mas a permanência ainda é uma questão, né? Assim, por que eu estou trazendo isso? Porque a nossa área, pelo que eu tenho visto, e aí estou falando da realidade do município do Rio, né? Assim, micro, eu não tenho essa proporção. Não sei se em outros estados acontecem assim, em outros municípios. Acredito que sim, mas não posso afirmar, porque não pesquiso sobre isso. Mas os professores estão muito preocupados com uma inclusão no sentido assim, se o aluno está na aula e de alguma forma ele está participando de alguma parte da minha aula, eu já cumpri com o meu papel enquanto professor de educação física. E aí, gente, é uma questão muito pessoal, tá? Assim, eu vou trazer aqui uma visão. Eu fico pensando se a nossa área não é muito potente, mesmo muito potente para desenvolver esse aluno para além do social. O social é muito importante, sim. Mas o que eu tenho visto com a educação inclusiva nas aulas de educação física é uma preocupação do professor apenas no domínio social. Então, se o aluno está ali, minimamente participando, está ótimo, né? Minimamente participando, assim, ele está ali fingindo que está no jogo, né? E aí, gente, assim, de novo, não que isso também não seja importante, e às vezes é o máximo que aquela criança consegue, ok. Mas eu fico me perguntando se a gente, enquanto professor de educação física, não pode pensar objetivos específicos de uma área específica nossa, que é o domínio motor, para crianças individualmente. Para essas crianças, né, assim, com determinadas deficiências. E aí eu estou falando de um lugar que eu trabalho há 20 anos em escola pública, né? Então, assim, trabalhei no estado, trabalhei no município, hoje eu estou no federal, mas todas públicas. E eu posso garantir que, assim, vou chutar aqui, tá? Mas 80% não tem condição de fazer um tratamento fora. E eu estou dizendo, assim, se a gente pensar, por exemplo, no autismo, que tem crescido, a gente tem recebido cada vez mais, isso é uma realidade, né? Tem pesquisas mostrando. Será que esse aluno não pode ter... a gente não pode ter um olhar para o desenvolvimento motor desse aluno mesmo? Porque talvez ele não tenha a mesma oportunidade do outro que está fazendo aula de psicomotricidade, que está fazendo aula de terapia ocupacional, que está fazendo... Eu não estou tirando o lugar dessas terapias, tá, gente? Mas estou dizendo assim, muitas vezes esse aluno não tem como, por exemplo, melhorar o tônus muscular dele em outro local que não na tua aula. Sabe? Sim, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Agora, enfim, eu estou com vários alunos que têm baixa tonicidade, assim, absurdamente, né? E eles quase que deitam o dia inteiro, se eu deixar, eles participam um pouquinho da aula e estão deitando, né? Não tem estímulo nenhum em casa, não fazem nenhum tipo de tratamento. E aí eu fico pensando assim, de que maneira eu consigo incluir esse aluno, mas com um outro objetivo. E aí eu repenso a minha aula e penso assim, cara, como é que eu posso trabalhar a tonicidade dessa musculatura nessa criança? E aí eu penso, por exemplo, vou levar o parkour. Será que no slackline eu não vou trabalhar? Vou, né? Será que eu não vou trabalhar numa escalada? Eu estou trabalhando força, gente. Estou trabalhando equilíbrio. Então, assim, só que eu acabo elencando algum conteúdo que eu possa trabalhar várias habilidades e competências e tal, mas para aquele aluno especificamente, eu tenho objetivos diferentes dos outros, porque eu acho que as necessidades dele são diferentes. E eu vou incluir ele dessa maneira, assim, eu estou trazendo, estou jogando, tá, gente? Mas, assim,
é a forma que eu penso. Eu acho que a gente pode muito mais. Eu tinha um aluno cadeirante que ele não conseguia fazer praticamente nada do que eu passava, o Pedro. E aquilo estava me incomodando muito, porque assim, ele participava assim, era um queimado, aí era alguém empurrando a cadeira dele para lá, para cá, e ele ali dentro. Era isso, a participação dele. Qualquer outra atividade era alguém empurrando a cadeira dele, e beleza, ele estava se divertindo. Mas eu estava achando aquilo ainda muito pouco. E aí eu procurei quem atendia ele e falei, bom, o fisioterapeuta, né, o terapeuta ocupacional, falei, cara, qual é o seu objetivo com ele? Eu preciso saber, como é que eu posso te ajudar? Ele falou, olha, o nosso objetivo é que o Pedro tenha autonomia para girar a cadeira dele. Esse é o objetivo. Eu falei, beleza, então pronto, a gente vai trabalhar junto. Eu fui pesquisar como é que eu ia desenvolver a força nos braços daquele aluno e a gente fazia um trabalho paralelo, sabe? Enquanto a turma estava fazendo alguma coisa, claro, a gente era a aula inteira separado? Não. Mas a gente sabe que em determinados momentos a gente consegue dar uma autonomia maior para a turma e aí eu sei que ao longo do ano a gente viu o Pedro se desenvolver. Não posso dizer que fui eu que fiz, porque é isso, ele era atendido também fora da escola por outros profissionais de outras áreas, mas eu tenho certeza que eu tive uma contribuição ali. Hoje o Pedro já gira a cadeira dele autonomamente. Hoje ele participa dos jogos. Ele já gira a cadeira e já foge, por exemplo, da bola no queimado. Mas antes isso não era uma realidade. Então, assim, estou trazendo aqui uma pulga. Me crucifiquem, tá? Ainda bem que eu não estou ao vivo para ninguém tacar tomate, entendeu? Mas, assim, eu acredito numa educação inclusiva, de fato inclusiva. Eu acho que só pensar no domínio social é muito pouco para a nossa área, que é tão potente. Deixa eu puxar aqui a discussão, então, já que ninguém falou nada. Eu compartilhei ali um vídeo no YouTube, no chat. O pessoal que foi meu aluno aí, foram minhas alunas. Peço perdão, porque eu adoro esse vídeo, eu acho que eu usei em todas as aulas e todas as formações possíveis e imagináveis. É um vídeo do Davi Rodrigues. Ele é um português que trabalha com a parte da educação inclusiva, educação especial, como se chamava já há um bom tempo, né? E eu acho legal porque tem uma parte bem importante desse vídeo que ele fala algo nesse sentido, assim, né? Eu vou concordar em alguns pontos, tá? Mas eu vou discordar em outros e tá tudo certo, né? Acho que a ideia é do debate mesmo. Mas que é isso, acho que um ponto válido é esse, né? A gente não pode assumir que todo mundo vai estar fazendo tudo igual ao mesmo tempo, né? Nem as crianças com deficiência, sem deficiência fazem isso, né? Seria uma utopia muito errada eu achar que todo mundo vai estar fazendo exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo, né? E eu também não posso expor a pessoa com deficiência a isso, né? De repente eu quero fazer um jogo diferente. Tudo bem, a pessoa com cadeira de rodas não vai jogar naquele momento específico. Ou então eu vou propor um jogo que é específico para a pessoa com cadeira de rodas e vai ter alguém que não vai jogar e tá tudo certo, né? Não, eu acho que a gente precisa realmente superar essa ideia que vai estar todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem que ter a ideia de que as pessoas, a gente tem que estabelecer objetivos, né? De que as pessoas vão sair de um determinado ponto e durante o meu ano letivo elas vão chegar em outro ponto, mas pode ser que um saia daqui e chegue até aqui, o outro saia daqui e chegue até aqui, né? E é óbvio que é um caminho traçar objetivos específicos, eu também concordo 100% com isso, né? Eu não sei se agora eu vou falar, minha área de estudos é o comportamento motor e agora eu vou falar, vou dar um tiro no meu próprio pé, mas eu não sei se o desenvolvimento motor é realmente a melhor saída para isso, se a gente tem que assumir esse papel do desenvolvimento, né, um papel meio de fisioterapia, talvez, ou de terapia ocupacional, mas acho que pode ser um caminho também, né? Mas concordo, não dá para se limitar ao do tipo, tá participando, né? Tá aqui, tá tudo certo, né? O fator social, mas minha avaliação final ele fez amigos. Tá, peraí, então para que eu preciso de um professor de educação física, de uma professora de educação física, né? Mas enfim, e aí agora vai ser a minha hora de ser crucificado, né? Porque eu não tô na escola e eu vou trazer uma outra sugestão, né? Que é que a gente repense os nossos objetivos, as nossas estratégias metodológicas, né? Talvez o caminho seja eu repensar, então, o que é o esporte na educação física, né? Eu repensar o que é a minha prática na educação física, né? Para que isso abra caminhos, não para uma inclusão que vise a igualdade, né? Os 3 princípios básicos da inclusão, igualdade, equidade e diversidade, né? A gente ainda está na igualdade. A gente ainda está aceitando que o fato da pessoa estar na escola já está incluso. A gente está esquecendo da equidade e da diversidade. As pessoas são diferentes.
a diversidade ela é necessária para a nossa escola, e ela precisa ser reconhecida, né? E enquanto a gente também não reconhecer a equidade, né, que não é só o fato de estar lá, mas não é só o fato de eu abrir a porta, colocar uma rampa e falar, agora está resolvido, né? Tá, mas e agora? O que eu faço para que essa prática realmente promova uma inclusão, né? Então, a escola tem que respeitar os 3 princípios básicos, né, da inclusão. Eu queria depois fazer uma outra provocação nesse caminho, mas eu acho que a gente pode dar uma lidinha no chat ali, e eu vou me permitir compartilhar os slides aqui, só para eu fazer uma provocação nesse sentido, porque a gente está falando também em inclusão e tal, mas eu acho que o esporte também ele pode ser bem excludente, né? E aí, deixa eu compartilhar bem rapidinho aqui. Eu queria... Tá, ok. Isso, boa. O Pablo coloca uma questão interessante, né? Eu pulei a pergunta da Letícia, depois eu já leio, tá? Mas a gente tem, inclusive, normativas, né? Como a Lei Brasileira da Inclusão, temos a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, as próprias legislações da escola, né? Que permitem a gente pensar sobre isso, né? Então, eu também concordo. Eu vou responder a Letícia, pessoal. Podem responder aí também, tá? A Letícia pergunta se há alguma sugestão em relação aos alunos que não verbalizam e interagem socialmente, tá? Dentro de algumas experiências, principalmente com os alunos com transtorno espectro autista, tá? A gente usa bastante imagens, tá? Posso compartilhar também, se o Paulo puder me lembrar, depois eu posso compartilhar com vocês alguns exemplos, alguns estudos, né? Onde foram utilizadas imagens ou formas concretas, visuais, para que não fossem estabelecidos, para que não fosse estabelecida a relação verbal, né? Então, por exemplo, eu quero que meu aluno, a atividade vai durar 15 minutos, né? Mas como é que eu transformo isso numa coisa visual? Então, de repente, eu posso pegar um relógio de ponteiro, uma coisa meio rara, mas ela existe ainda, né? E, sei lá, cada 15 minutos eu vou pintar de uma cor, né? Então, assim, eu não preciso ficar explicando verbalmente, o que são 15 minutos, né? O que é o tempo? Fica visual, fica concreto. Então, o ponteiro do relógio está na parte amarela? Tá. Então, a atividade não acabou ainda. Ah, o ponteiro do relógio está na parte amarela? Tá. Então, a atividade não acabou ainda. Agora, ele passou, ele está na parte azul. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que passaram 15 minutos, né? Então, quer dizer que a minha atividade acabou. Então, assim, eu acho que uma estratégia interessante para os alunos que não verbalizam é a gente conseguir adequar isso para uma forma visual, né? Para contemplar, principalmente os alunos com transtorno espectro autista, né? Fazer uma prova, assim, uma experiência que teve na APAE, quando eu trabalhava lá na APAE, né? A gente fez uma prova, entre aspas, que era um bingo. Então, tinha lá uma imagem do gol, e aí a gente sorteava lá, tinha uma cartela com várias imagens, né? E uma delas era o gol, por exemplo. Daí a gente sorteava uma outra imagem, que era um goleiro, assim, com luva, né? Defendendo uma bola. Então, olha, eu não preciso escrever, eu não preciso verbalizar isso, né? Eu tenho que conseguir pegar aquela imagem do goleiro defendendo a bola e associar com o gol, né? Então, assim, a gente pode trabalhar várias formas que não são verbais, né? Dentro da aula, isso vai, com certeza, engrandecer bastante as nossas atividades, né? Pessoal, falem aí também, tá? Senão eu falo aqui e não paro mais. Mas, retomando, assim, um pouco aquela discussão anterior, né? Eu queria provocar no sentido de o quanto a gente pode ou precisa, né, repensar as estratégias metodológicas, né? Eu vou trazer essa provocação do Davi Rodrigues, mais uma vez usando ele, né? Eu gosto bastante dos textos e dos vídeos desse professor, né? Onde ele vai fazer uma provocação lá em 2003, tá? A gente já faz um tempão que ele fez essa provocação, né? Se o esporte ele não é, na verdade, a gente está defendendo ele como uma coisa que inclui, que pode... Mas ele vai dizer assim, ó, será que não é excludente, né? Será que ele não é aquele que valoriza quem é o mais rápido, quem é o mais forte, ou uma meritocracia, né? Ou um bom desempenho como único componente, né? E não outras variáveis, né?
E dando um encaminhamento para isso, assim, a verdade é que a gente precisa pensar no esporte como uma coisa que pode ser modificada, né? Como uma coisa que ela pode ser um fenômeno socialmente constituído, né? Então, por esse exemplo que a Marila deu do evento na escola, ele só vai fazer sentido para vocês se vocês contextualizarem na escola de vocês, né? Na escola estadual, que a Juliana deu exemplo, esse evento ele vai ser diferente. Na escola lá da Joana, que ela deu exemplo, o evento vai ser diferente, né? Na escola da Andréia, vai ser igual porque é a mesma escola da Marila. Mas se ela trabalhasse em outra escola, seria diferente também, né? Porque a gente tem que considerar o esporte como um fenômeno cultural, né? É isso que nos vai dar capacidade de dizer que o basquete não é mais basquete, que o goalball não é mais goalball, de dizer que qualquer coisa não é qualquer esporte, né? O importante não é preservar o esporte em si, mas é adequar ele culturalmente à realidade de cada um, né? Que esporte é esse daqui, gente? Me falem, por gentileza. Vivo. É o basquete. Por que que é o basquete? Me diga, Joana. Bem, a figura, né, a cesta, a, a roupa, e tudo mais que a gente vê aí remete ao basquete, né? Beleza, tem um uniforme específico, né? Tem uma cesta lá no fundo de acrílico, né? Ele está jogando a bola para cima, né, no meio, iniciando, né, a partida. Boa. Tem um árbitro ali, né, que joga a bola para cima, né? E tem isso aí. A quadra, dá para ver. E que esporte é esse daqui, gente? Eu não vejo como esporte. E aí é uma outra discussão que acho que não dá nem tempo para hoje, mas assim, eu não consigo ver isso como esporte. Esse eu vejo como jogo. Tá. Se a gente faz uma adaptação da regra, vira um jogo, né? Será? Seria, né, também um basquete de rua. Não, porque o basquete de rua não é jogado com dois. Também existem Não, regras então, o estudadas. basquete de rua, sim, não 3x3. Então, mas mesmo basquete de rua tem regras específicas. Gente, esporte tem regra fixa. Então, ele tem regra que vai caracterizar a modalidade, né? Eles não estão chutando a bola, eles não estão. Assim, as características do esporte são as mesmas. Não, os A fundamentos do esporte são os mesmos. Os fundamentos. Isso. Mas Aquilo ele que- não. Bom, enfim, esporte, até onde eu sei, né? Assim, por definição, ele precisa, para ele se constituir enquanto esporte, ele precisa ter uma regra fixa, ou seja, tirando a NBA, né? Que os Estados Unidos é ótimo, eles sempre modificam para ter exclusividade, mas assim, em regra, o esporte ele tem uma mesma regra mundial, né? Ele é mundialmente praticado da mesma forma, e ele precisa ter órgãos que regulamentam. E aí eles configuram o esporte, né? Perfeito. Esse aí, Perfeito. nesse caso aí, eu não vejo como esporte, eu vejo como um jogo. São duas pessoas jogando, utilizando fundamentos que também estão no basquete. Mas não deixa de ser o basquete, né? Assim, estou partindo do conceito do esporte dentro da perspectiva da cultura corporal, né? Porque a gente não está perdendo as características do basquete, né? A gente continua tendo as mesmas regras, né? Mesmo não tendo toda aquela adequação ao esporte de alto rendimento, né? Mas, por exemplo, as regras são as mesmas. Se ele arremessar, vale 2 pontos. Se cair na cesta, vale 2 pontos, né? Ou se for basquete 3x3, vale 1 ponto, vale 2 pontos. Não pode tocar no pé, se encostar com o braço é falta. Então, assim, as características essenciais do esporte, elas são mantidas, né? Agora, é lógico que existe uma série de adequações à realidade cultural daquele ambiente. Assim, dentro da perspectiva da cultura corporal de movimento, continua sendo basquete. Mesmo que, tudo bem, a gente possa chamar de jogo também, da minha parte, não tem problema nenhum, né? Desde que não perca as características
originais daquilo, né? Eu não gostaria de chamar de esporte participação, ou esporte performance, mas tudo bem também, tá, gente? É só um ponto de vista, né? A ideia é que o esporte ele pode ser modificado dentro dos aspectos culturais, dentro dos aspectos contextuais de cada realidade, né? Se a gente for pensar nessa imagem aqui, isso é o basquete ou não é o basquete? Mesma discussão. A gente não vai ter Eu só teria como saber se eu estivesse assistindo, para saber se eles estão jogando dentro da regra específica do jogo. Então, na escola, Juliana, quando você está com seus alunos, então não é basquete. Se eles estiverem jogando fora das regras, não. É igual ao futsal. Eu falo para eles jogam pelada quando eles estão brincando com regras livres. E ok, tudo bem. Mas a partir do momento que eu chamo de futsal, são regras do futsal. Ou quando ele fala, vamos jogar futebol, eu falo, futebol aqui na escola a gente não consegue jogar. Porque eu posso te ensinar os fundamentos do futebol, mas jogar futebol não tem como nem colocar 11 pessoas contra 11 pessoas aqui dentro dessa quadra minúscula. Então, assim, gente, eu sei que, mais uma vez, sou polêmica, trago minhas visões muito particulares, mas, assim, eu acho que quando a gente não define exatamente o que é esporte e o que é jogo, eu posso levar qualquer regra, e aí eu vou falar que eu estou ensinando um esporte, que, na verdade, não estou. Esse aluno não vai conseguir nem apreciar criticamente um esporte quando ele assistir na televisão, porque ele não conhece as regras específicas daquele esporte. Assim como a nossa área tem negligenciado os fundamentos específicos do esporte, acha que dá qualquer jogo. Por exemplo, que acerta na cesta já está ensinando basquete. Qualquer coisa. E aí o cara tá jogando de baixo para cima. Ah, tá jogando basquete. Será? E aí, quando ele chega lá na frente, ele não sabe, eu digo lá na frente, lá no ensino médio, tá? E aí ele não aprendeu nenhum fundamento do basquete, ele odeia o basquete. Só que ele não odeia o basquete, ele odeia aquele jogo que ele não sabe jogar. Especialmente se ele encontrar pessoas que saibam jogar. Aí o esporte vira excludente. Mas só é excludente porque ele não aprendeu, ele não teve... E aí eu volto aqui, a gente está falando sobre equidade, né? Eu acho que equidade também é isso. É você dar a oportunidade do cara aprender. Se o professor, que é quem ensina, ele não dá a oportunidade de todos aprenderem aqueles fundamentos e só dá o jogo, obviamente, quem sabe jogar, porque aprendeu em outro ambiente, vai se destacar e o outro vai se sentir excluído. E é isso. E eu vejo muito isso no ensino médio, gente, muito. Chega no ensino médio, a gente vai começar a modalidade de vôlei. Odeio vôlei. Claro, o cara não sabe fazer um toque, não sabe fazer uma manchete, enquanto o outro já está cortando, já está fazendo bloqueio, assim. Fica muito diferente. Mas fica muito diferente porque na base a galera só deu jogo pelo jogo, sem ensinar os fundamentos, sem ensinar as regras. O cara não conhece basquete. Ele passou 6º, 7º, 8º e 9º ano vendo jogo em forma de basquete. Por isso que eu estou levantando aqui, Ricardo, desculpa, mas assim, porque isso é uma coisa que eu vejo no chão da escola, os professores levantando a bandeira do jogo, porque o importante é que o aluno goste da aula, porque o importante é que o aluno brinque, porque o importante... Não, gente, desculpa, mas assim, então dá jogos e brincadeiras. Não chama isso de esporte, porque isso não é esporte. O jogo não é esporte. O jogo pode ser um jogo pré-desportivo para ensinar o esporte, ok. Mas se você não ensina o esporte enquanto esporte, esse aluno não compreende o que é o esporte. E aí ele não consegue apreciar criticamente um jogo, porque ele não sabe. Ele vai assistir uma Olimpíada. Ele, que regra é essa? Mas eu não sei como é que é isso. Mas pode? Mas 24 segundos? Eu nunca vi isso. Quer dizer, o aluno viu basquete contigo a vida inteira, mas ele não consegue apreciar um jogo, porque ele não conhece as regras, sabe? E aí ele não sabe jogar lá na frente. Então, é dentro dessa perspectiva que eu acho que a nossa área precisa, sim, marcar o que é esporte e o que é jogo. E eu não estou dizendo que tem que levar só esporte. Se o cara achar que tem que levar só jogo, ok. Mas tem que ter o cuidado de não nomear enquanto esporte um jogo. É minha humilde opinião, gente. Mas, assim, acho que a gente evita problemas lá na frente. Eu vou me permitir discordar, mas, assim, mais uma vez, tá? Eu acho que o esporte tem que ser plural e ele tem que ser adequado, né? A própria história do esporte, eu já passo a mão para a Isadora, tá? Que ela levantou a mão. Passo a palavra aí para a Isadora que levantou a mão, né? A própria história do esporte mostra isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, a criação de um esporte paralímpico, nada mais é do que esse exercício de adequar um esporte a uma determinada realidade.
vai modificando, vai trabalhando. O rugby paralímpico, por exemplo, né? Ele mistura elementos que já são do basquete paralímpico. Então, assim, era o basquete, e ele foi sofrendo adequações, ele virou um basquete sentado, ele virou um basquete em cadeira de rodas, ele virou uma outra coisa. Aí o rugby tentou se adaptar e viu que não conseguia. Aí eles acrescentaram um elemento de lançar a bola no início para dar um tapa. Isso não tem no rugby para pessoa sem deficiência. Isso foi um repensar ali, né? Então, assim, mais uma vez, dentro da perspectiva que eu estou pensando, né, do esporte enquanto um componente da cultura corporal do movimento humano, ele vai se adequando, mesmo dentro dessa definição de esporte. Então, ele vai ter federações, ele vai ter regras universais que não vão ser alteradas, ele vai desempenhar valores, ele vai ter um componente aleatório, você pode ganhar, você pode perder, ele vai estabelecer recordes, marcas, competição entre duas pessoas, né, ou entre dois grupos, enfim. Mas ainda assim a gente tem que ter, dentro desta perspectiva, né, uma flexibilização suficiente para que isso sim seja o basquete, né? Assim, mais uma vez, ninguém vai chutar a bola, ninguém vai inventar que a cesta vale 5. É o basquete dentro de uma série de adaptações, né? Porque, tentando pensar isso dentro do tema da inclusão, né? É isso que vai me dar capacidade de pensar lá na base, estratégias metodológicas capazes de incluir um aluno com deficiência nessa aula, né? Deixa eu passar para a Isadora, senão eu fico aqui falando e... Vai lá, Isadora, pode falar. Ô, Ricardo, eu acho que eu fui bem contemplada na tua fala, né? E eu acho que apesar de vocês estarem discordando, você, Juliana, talvez tenha muito em comum, assim, sabe? Nas falas de vocês. Porque, vê, quando a Juliana traz que o basquete ele tem regras, né? E que eles precisam conhecer, as regras do basquete institucionalizado da maneira como a gente conhece hoje, ela é um elemento dessa temática, dessa cultura que envolve o basquete, que nem sempre foi assim. Então ele precisa conhecer o como foi, como é, e se entender como sujeito que vai recriar isso porque ele faz parte, ele está inserido nessa cultura. Quando você fala do gesto técnico, é importante, isso é um texto, isso também é linguagem, né? A educação física está dentro da área das linguagens. Então, eu acho que essas coisas não se excluem. Eu entendo quando tu fala, Juliana, que é importante que a gente traga esses elementos, porque eles fazem parte, eles têm que conhecer. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que o que está na imagem que o Ricardo está mostrando não é basquete. Porque também é basquete, mas é um basquete que está contextualizado. Ele tem elementos que mostram, ele tem a cesta, ele tem o valor da cesta, ele tem que não pode chutar bola, né? Como o Ricardo falou. Mas ele está contextualizado naquilo, né? E ele vai ter elementos que são daquela comunidade, mesmo que não esteja jogando na NBA ou no próprio Campeonato Brasileiro, enfim, entende? Nesse sentido, assim. Deixa eu... Só pegar o gancho rapidinho, Ricardo. Eu achei assim, incrível a tua fala, Isadora. E só para dizer que eu estou corroborando com o que você está falando, de verdade, e que eu também acho que aquilo é basquete, mas eu não acho que é esporte, é só isso. Ele é um jogo de basquete, ele não é um esporte basquete. É só isso, porque é uma questão de nomenclatura. Hoje eu estava dando uma entrevista para uma menina que está fazendo um podcast sobre, a pesquisa dela é sobre queimado. E eu nem sabia, mas lá na Bahia, ela falou hoje para mim, que lá na Bahia eles criaram uma federação de queimado, regulamentaram o queimado, e hoje o queimado na Bahia também é esporte. Eu não sabia. E ok, ele era um jogo, porque podia ter várias regras, mas a partir do momento que a federação lá na Bahia regulamentou aquilo como um esporte, eu não peguei para ler ainda porque ela falou hoje, mas provavelmente ali eles definiram quais são as regras daquela modalidade esportiva. Que quando as escolas na Bahia brincarem, jogarem o queimado, não quer dizer que tem que jogar só naquele jeito. Eles podem jogar de outras formas, mas aí é o jogo. Quando disser que vai jogar o esporte, tem regra, gente, tá regulamentado. É só isso. Né? Assim, se a gente pensar no frescobol, na escola eu levo o frescobol enquanto jogo e enquanto competição. Porque tem as duas modalidades. Tem o jogo, frescobol, que a gente brinca aqui na praia o tempo inteiro. Não tem regra, tá livre, pode ter 500 pessoas com uma bolinha. Ok.
Mas se eu levar enquanto esporte, aí já tem regras padronizadas. A altinha até pouco tempo era só jogo, era uma brincadeira, um jogo que a gente fazia na praia. Hoje já tem competições de altinha, e essas competições estipularam regras para essas competições. Aí ele vira um esporte. É só isso, Mas não estou dizendo que você não possa adaptar, porque foi o que o Ricardo falou, quando a gente adapta, a gente cria novas possibilidades, e é cultural. Se eu paro de criar, eu paro de criar cultura, né? Mas é só, assim, eu só quis levantar aqui a bola de que a gente tem que tomar cuidado quando a gente leva para a escola, assim, dentro dessa perspectiva, que se eu levo tudo enquanto esporte, mas não falo qual é a diferença entre o esporte e o jogo, eu acho que é problemático para o aluno, assim. Mas eu concordo com você, e eu acho que você foi perfeita na sua fala, Isadora. Boa, é isso aí. Eu vou tentar complementar com vou trazer 2 exemplos, tá? De duas situações da escola, aí já bem dentro do campo da escola, na relação com o esporte, né? Essa daqui é de um artigo, então, obviamente, que Alisson é um nome fictício, tá, gente? Não é o nome da pessoa, né? Mas eu queria que a gente tentasse comparar as histórias e o que aconteceu em cada uma delas, né? Para a gente ver o quanto o esporte pode ser, sim, um fator de inclusão, né? Ou promover, né? Como a Marília traz lá no trabalho dela, né? O esporte adaptado como uma oportunidade para a inclusão, mas que ele também pode ser uma oportunidade para a exclusão, né? Para deixar as pessoas de fora, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, né? O Alisson passou por 5 cirurgias para corrigir problemas em suas pernas, ocasionado por uma má formação congênita. Seu sonho, aí eu destaquei, né? Um destaque meu, não diferente dos outros meninos, era jogar futebol. Frequentemente ele praticava tal esporte, mesmo com suas muletas e apetrechos ortopédicos. Certa vez, após a aula, ele tentou jogar futebol junto com os outros meninos de sua idade. Humilhado e agredido, Alisson distanciou-se do futebol e hoje dedica-se à leitura, né? Então, esse é o exemplo do Alisson, e a gente vê que, para ele, o esporte não exatamente fez muito bem, né? Pessoal, eu comecei a falar aqui, eu já disponibilizei esses slides para vocês, e depois o Paulo vai compartilhar lá com vocês, tá? Eu coloquei os links aqui todos em azul para vocês depois acessarem de onde eu estou tirando isso, tá? Então, os slides, eles têm um linkzinho em azul aqui, é só vocês clicarem e vai direcionar para vocês aonde está esse texto aqui. Isso aqui é um livro online, inclusive. Vocês podem depois clicar lá e vai direto para o livro para vocês olharem, tá? Mas olha essa outra experiência que interessante, né? A minha primeira medalha veio no futebol, no ano de 1994. O palco foi a Escola Estadual Senador Dinarte Maris, no bairro Mãe Luísa, na periferia de Natal, Rio Grande do Norte. Em vez de grama, nós jogávamos em um campo de areia fofa. Ali aconteceu um torneio interno de futebol e eu era o goleiro da equipe. Como eu jogava, eu ficava embaixo das traves, no meio do gol, com a muleta. Quando a bola vinha, eu jogava a muleta para o lado e ia para o outro. Isso nunca dava certo, né? E sempre tomávamos o gol. Término da competição e nossa equipe chega na 6ª posição e todos ganham a gloriosa medalha de honra ao mérito. Vou contar um segredinho para vocês. Só saímos em 6º porque havia 6 times jogando, né? Então aqui a gente já vê uma experiência completamente diferente na relação com o futebol, que foi diferente da experiência lá do Alisson, né? Aqui essa pessoa foi jogar com suas muletas, era o goleiro, né? Enfim, ele relata que não dava certo, ele pulava para um lado, jogava a muleta para o outro, né? Mas isso marcou ele de uma forma positiva. Ou seja, houve uma capacidade de transformar esse esporte, né, em um fator de oportunidade da inclusão, né? Em um favor em favorecedor, né, dessa pessoa, enquanto também uma praticante do esporte, né? Bastante diferente dessa experiência que a gente leu aqui do Alisson, que, pelo contrário, né, o esporte, para ele, foi um fator de exclusão, né? Eu estou trazendo isso para vocês porque, na verdade, isso é o que deu embasamento teórico para a Marília pensar o trabalho dela, né? Então, talvez
possam ser caminhos para vocês também pensarem teoricamente, a gente também não ficar só no campo da experiência prática, é óbvio que é válida, né? O mestrado da Marila mostra isso, né? Que a partir de uma experiência prática que a gente foi se questionar teoricamente, mas a gente também precisa de um embasamento teórico, né? A gente precisa saber, partindo de que a gente está falando, né? Aonde eu vou buscar uma função, né? Uma determinante teórica para aquilo, né? E aí eu vou terminar, porque já são 10 para as 9 também, e aí eu acho que é legal a gente voltar para as conversas, né? Para não ficar centralizado aqui. Esse texto aqui do nosso goleiro é o Clodoaldo Silva, né? Ele conta que ele foi um dos maiores nadadores paralímpicos brasileiros, né? E ele começa como um goleiro de futebol usando muletas, né? Lá na escola que ele estudava, né? Isso foi tão marcante e significante para ele que ele vai se dedicar ao esporte depois em outros momentos da vida dele e acaba se tornando, né? Um dos maiores medalhistas paralímpicos brasileiros, né? Eu não vou entrar nessas outras partes aqui, depois eu deixo os slides com vocês, qualquer coisa vocês me mandem e-mail. E eu coloquei a imagem desse livro aqui, porque isso que está aqui anteriormente, uma parte importante tá como um capítulo de livro desse livro aqui, e aí depois até combinei com o Paulo da gente sortear também junto um exemplar desse daqui, e acho que é legal a gente fazer mais um sorteio, né? Daí depois a gente combina como que eu posso disponibilizar isso para vocês, online ou físico, enfim, né? Então o pessoal que está hoje aí vai ganhar 2 brindes, né? Não vai ganhar só um, vai ganhar 2. E aí depois vocês podem acessar isso, tá? Enfim, e aí eu só queria fechar isso, assim, né? Acho que o que dá o grande embasamento teórico pro trabalho da Marila, assim, né? É a gente considerar o esporte não somente nas determinantes biológicas, fisiológicas, mecânicas e tal, né? Mas pensar no esporte como na determinante histórico-cultural, né? E é pensar nisso que vai nos fazer trazer transformações sociais dentro do esporte, fora do esporte, né? E é legal que a gente tenha discutido isso essa noite também, e que a gente tenha opiniões diferentes de verdade mesmo assim, porque é isso também que engrandece a discussão, né? Se todo mundo chegasse aqui e concordasse com o que eu tô falando, não precisava estar aqui hoje à noite todo mundo, né? Aqui não é não é um dogma isso, né? Mas é importante que a gente traga, com certeza, as opiniões diversas, porque é isso, né? Isso é falar de um fator histórico-cultural, que a gente possa discutir, debater, e que isso melhore o nosso campo de intervenção, que é a educação física, espero, na perspectiva inclusiva, né? Na sala de aula de vocês. E aí, falando do meu lado, né, que a universidade também possa estar atenta a isso, né? Não como a detentora do saber, e eu tô aqui para falar o que vocês têm que fazer, mas pelo contrário, né? Porque a universidade também tem essa capacidade de escutar o que está vindo da escola, vivenciar o chão da escola em alguma medida, para que o nosso conhecimento seja também condizente com o que está acontecendo na realidade, né? Marila, quer falar alguma coisa aí? Ó, eu vou... A Marila deixou os contatos dela aqui, eu também vou deixar o meu e-mail, tá? Eu não falei lá no começo, eu estou aqui na UFSC, na Federal de Santa Catarina, fiquei bastante tempo lá na Federal Rural do Rio, e tenho muito orgulho também de fazer parte do GPDF. O pessoal acabou de sair premiado lá do congresso em Petrópolis. Então sigam aí o GPDF nas redes sociais. E vai, Marila, fala alguma coisa aí. O pessoal tá clamando a tua voz aí no chat. Ai, não, eu acho que a gente deve finalizar assim, né? Meu Deus, foi muito rica essa discussão final ali. Eu já tava. A cabeça fica assim, logo para falar um monte de coisa, né? Mas queria agradecer muito, assim, a participação do pessoal. Acho que é isso, né? Não era para ser uma palestra onde um fala e fica todo mundo com a câmera desligada. A ideia era trocar mesmo, principalmente por essa particularidade de ser gente de tanto lugar do Brasil, né? Acho que é uma oportunidade única da gente estar conversando sobre a nossa área. E, de novo, né? Me sinto muito lisonjeada assim, de estar participando dessa formação solidária. Amanhã tem mais, com o nosso colega também do mestrado, o Leandro, falando sobre avaliação na educação física. Excelente trabalho do Leandro. Muito bom também. Não percam isso. Aí a gente se encontra amanhã de novo para
trocar mais um pouco. Peraí que o Paulinho não fecha, não. O Paulinho tem que sortear. Tem sorteio ainda. Mas só para agradecer, gente. Um beijo. E eu tomara que eu ganhe esse livro.